Se você está passando por esse momento de reflexão sobre sua carreira, qual caminho seguir, se tem dúvidas como construir o currículo, que experiências eu preciso, quais são as melhores vagas de emprego, você não pode perder essa conversa. Oi, gente! A gente está aqui hoje reunido, eu, Fernando Arbache, Ana Arbache e Giovana Bacarin, para falar um pouco mais sobre carreira, como conseguir emprego, como se estruturar para montar seu currículo, se portar em entrevistas e como desenhar esse caminho profissional aí para o futuro. Queria passar a bola para cada um se apresentar rapidinho e aí eu vou trazer um desafio para cada um de vocês. Eu sou Ana Paula Arbache, estou CEO na Arbache Innovation, sou pós-doutora em educação e sou educadora e facilitadora em escolas de negócios nacionais e internacionais. Eu sou Giovana Bacarin, sou professora, autora, mentora de empreendedores e startups e analista junguiana. Eu sou Fernando Arbache, criador, pensador, fundador da Arbache Innovation e também cientista de dados. Tudo em conjunto para entregar o melhor para todo mundo. Muito bom. Sabe que eu tinha um roteiro de perguntas aqui sobre construir currículo, conseguir emprego, etc. Mas eu acho que eu vou jogar isso fora. Vamos fazer diferente aqui. Vamos fazer um exercício. Vocês dois, se vocês estivessem começando a carreira agora, tem que escolher uma profissão, escolher uma faculdade, montar o currículo, comportamentos, competências, qualificação profissional, buscar emprego, etc. O que vocês fariam? Sim, boa escolha, né? É difícil quando a gente já tomou essa decisão antes, mas eu gostaria muito de fazer um curso de filosofia, que não é um curso que muita gente gostaria de fazer, porque ele não está nesses tops, né? E ele é um curso que exige muito do seu pensamento crítico. Eu faria filosofia, buscaria os principais autores de filosofia para começar estudando, me engajaria num projeto voluntário para começar a exercer as minhas habilidades, competências e atitudes e faria com que cada passo da minha formação gerasse para mim um projeto, uma entrega. Então, a cada momento da minha formação, eu me colocaria voluntária para ensinar filosofia para crianças, eu buscaria projetos onde eu poderia contribuir, começaria a trabalhar cedo, porque é aí que a gente vai aprendendo. Então, oportunidades de ser ou estagiário ou até voluntário num processo onde eu poderia fazer o learning by doing, aprender fazendo. E construir isso muito cedo, porque se num determinado momento falar assim, olha, eu não quero ser professor de filosofia, mas eu quero estar numa equipe de inovação com a filosofia desenvolvendo pensamento crítico. Então, a minha rota de carreira, ela pode suavemente fazer uma curva, mas tendo o direcionamento ali do básico que eu preciso. Então, eu faria desse momento o learning by doing, muito cedo, sabendo que educação e trabalho são super aliados. E então, naturalmente, surge a reflexão de que você escolheria uma disciplina que as pessoas olham e falam, nossa, não tem muita oportunidade de emprego para quem cursa filosofia. Sim. O que eu estou entendendo do seu discurso é que, na verdade, importa menos qual que é especificamente a formação e mais as experiências que você vai acumulando ao longo da vida desde cedo. Sim, olha que eu sou normalista, acho que muitos de vocês nem sabem o que é uma professora normalista. Eu fiz o segundo grau profissionalizante, sou pedagoga, alfabetizei adultos e crianças em zona rural e, quer queira, quer não, estou hoje CEO de uma startup de inovação. Então, você vê que independente de onde eu comecei, a minha rota foi sendo direcionada e eu fui capturando as oportunidades. E eu não deixei elas passarem. Sempre que eu poderia desenvolver algo novo, eu ia atrás. Posso complementar, Paula? Na filosofia existe algo que chama-se dialética, que é você discutir, escutar, reconstruir, pensar. O Alvin Toffler fala o seguinte, o analfabeto do futuro é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Se eu fosse jovem hoje, eu faria algo muito importante, que é escutar, principalmente quem hoje a gente tem uma determinada dificuldade, os jovens têm uma determinada dificuldade de escutar, que são as pessoas mais velhas e experientes que já passaram por tudo isso. Já sofreram, já passaram por experiências péssimas e boas. Então, essa dificuldade que a gente tem de escutar as pessoas, ela vai deixar nossas carreiras muito mais complexas. E hoje, ao longo dos meus 57 anos, que é muito tempo, né? Eu não sou velho, sou um veterano, né? Eu escuto muito mais, eu aprendo muito mais. Eu tenho uma conclusão muito importante. Eu não sei o suficiente, eu não aprendi o suficiente. Então,
Seguindo o que a Paula falou, e a Paula é uma pessoa muito sábia, assim como o Tim e a Giovana são muito sábios, pelo que vocês vão ver ao longo dos vídeos, a dialética é algo importantíssimo. Aprender a escutar, aprender a discutir, aprender a falar. E a humildade de escutar críticas é muito importante. Exatamente. E a gente, eu acho muito interessante que vocês colocaram, na verdade, como se fossem cernes ou filtros ou premissas que as pessoas deveriam levar em consideração na hora de fazer as escolhas das suas carreiras, né? E quando a gente olha para isso geralmente, ou quando as pessoas olham para isso geralmente, elas estão às vezes já olhando pro final, né? Qual é a lista de carreiras, quais são os empregos, o que está em alta, o que não está em alta. E aí, neste processo, a hora que... Vou continuar no desafio do Tim, tá? Então, vocês estão caminhando com esse desenho sobre premissas diferenciadas, e aí chega o momento de vocês se colocarem, então, no mercado de trabalho. Como vocês se venderiam como esse profissional que está vindo de um desenho feito nas bases corretas? Olha, hoje está muito melhor do que na nossa época. Hoje nós temos plataformas distribuídas onde a gente pode construir nossa marca muito cedo. Algumas universidades ajudam os seus alunos a fazerem isso através do escritório de carreiras. Hoje a gente tem uma parceria muito grande com uma empresa que ajuda nessa construção da carreira, usa os nossos assessments para poder fazer mapeamento de competências e dentro do próprio processo de graduação já vai desenvolvendo essas competências e habilitando essas pessoas a construírem experiências crescentes. Então isso é muito importante. Quando você está num ambiente como esse, meio caminho andado, como diz lá em Minas. Nós temos meio caminho andado aqui. E aí essa pessoa já vai tendo essas experiências no escritório de carreira, fazendo business plans para empresas que estão ali no ecossistema, então ela já vai habilitando a força de trabalho dela por dentro. E muitas delas também já vão para o LinkedIn muito cedo, então aprendem a se colocar o seu mini CV, as suas marcas de carreira, os seus interesses, conectar com pessoas que têm a ver com aquilo que ela fala. Então, assim, é muito interessante essa construção contínua. Não é eu sair da universidade ou da graduação para construir uma carreira, é construir lá dentro. Fazer parcerias, eu vou ver o futebol da medicina, a bateria do direito, eu vou criar conexões, eu vou fazer experiências diferentes. Então, essa vivência que eu acho que a gente tem que resgatar com intencionalidade. É muito legal, é muito gostoso, mas se a gente vê nas universidades fora do Brasil, algumas das boas universidades, os alunos saem de lá triscando bonzinho para o mercado de trabalho. Quando a gente não tem essas oportunidades, e a gente sabe que o Brasil é muito grande, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Paula, eu venho de uma universidade que não me proporciona essas experiências quando eu estou na graduação. O que eu posso fazer? Pega um professor que você admira, faça dele seu mentor. Eu tenho certeza, um professor, ele vai te orientar muito bem. Busque no ambiente que você está, seja na sua comunidade, no espaço que você vive, uma pessoa empreendedora, visionária, que você fala, gente, olha onde ele chegou. Isso é muito fácil você identificar. É o seu vizinho, é o cara da esquina, converse com ele. Como foi sua vida? Foi difícil? Qual caminho foi mais cheio de pedra? Qual caminho foi facilitado? Usa a escuta, para absorver. E se você quiser também, vá para o LinkedIn, observe o movimento. A gente aprende muito observando. Então hoje você tem plataformas distribuídas que te ensinam e já te dão um currículo praticamente pré-escrito, com toda a modelagem ali. Usa uma mentoria, essas mentorias voluntárias ou mentorias que você escolhe dentro da sua organização. Aprenda e busque trabalhos voluntários, porque aí você vai tendo repertório para contar na hora de uma entrevista. Tipo assim, como se diz lá no Rio de Janeiro, tipo assim, olha, eu sou do Hub Mulher e o Hub Mulher eu faço uma liderança no squad de comunicação. Então hoje eu lidero um time ali que vai pro Instagram, que vai pro Facebook, que vai pro LinkedIn falar dos projetos do Hub Mulher. Se eu não sou formada, eu já tenho uma entrega para te mostrar. É o meu projeto vitrine. Então eu já estou falando ali diferente de um candidato que não te entrega nada. Que não tem experiência nenhuma, que não tem bagagem para trazer. Exatamente. Né? E eu acho muito legal essa coisa do professor enquanto mentor,
Porque para nós que somos professores, não tem nada mais gostoso do que ver um aluno interessado. Então, quando o aluno chega pedindo ajuda, o professor está ali à disposição, né? Que ele está torcendo. Mas e você, Fernando? Como você se posicionaria? Então, eu acredito piamente que hoje as pessoas que se expressam corretamente, e a Paula falou de forma extremamente assertiva, o fato de você ter muitas mídias sociais hoje que te permitem entrar dentro da casa das pessoas, diretores de empresa, CEOs de empresa, e falar muito bem. Aí surge a carreira do influencer, né? Que é a pessoa que influencia pela palavra, pela dialética, que nós falamos agora há pouquinho, pela discussão, pela desconstrução. Muitas vezes a gente olha e fala, mas essa pessoa aqui só fala um monte de bobagem. Na realidade, não. Ela tem milhões de seguidores. Então não é bobagem. Então ela se coloca muito bem. Então a gente se colocar, aprender a se colocar, aprender a falar, aprender a discutir, ela é fundamental. E isso só vem por meio de treino. Né? Você discutir, falar. Então, se pegar pessoas com mais experiência, em geral te treina muito bem, porque a pessoa já tem experiência e pode desconstruir em um determinado momento e você vai se sentir desconfortável. Mas o mercado é assim, né? Ele traz desconforto o tempo todo. Então, esse treino ele é muito importante. Você testar nas redes sociais para ver o quanto você tem de aderência ou não é muito importante. É testar. Giovana, algo que eu acredito muito, não existe uma receita de bolo para o sucesso. Não existe e nunca vai existir. Desde que o mundo é mundo, as pessoas se arriscam. E só para complementar, quando você tinha lá no Homem das Cavernas, você tinha um maluco que ia caçar e o que ficava confortável dentro da caverna escondido. Esse maluco tem mais chance de morrer, mas ele que faz o restante sobreviver. Então, você tem que escolher se você quer ser protagonista ou coadjuvante. Então, essa é uma primeira escolha. O que eu quero ser? Quero protagonizar ou quero ser coadjuvante? Essa é a primeira escolha. E ser coadjuvante não é nenhum problema. Mas ser protagonista, aí sim é algo que você tem que pensar. Eu quero ser, vou ter que me arriscar. Deixa eu fazer uma pergunta, porque é muito legal ouvir, né, esse olhar de ir construindo experiências e bagagem, e aprendendo e fazendo escolhas. Mas eu sinto que tem uma premissa anterior a tudo isso, que é o pensamento crítico. Sim. E pelo que eu estudo, a maior parte das escolas no Brasil não tem sido competente para desenvolver o pensamento crítico nas pessoas. O que vocês recomendariam para as pessoas desenvolverem mais seus pensamentos críticos, mesmo que muito depois do tempo de escola? Primeiro, pensamento crítico é quando você tem dois assuntos que ora se convergem, ora se divergem. E você tem que assumir uma posição frente a esse pensamento. E para isso, você precisa conhecer diferentes pontos de vista, até para você defender um argumento contra o outro argumento. Eu vejo hoje que isso não existe porque a nossa educação, ela filtra, né, Giovana, muita coisa. Ela está muito homogeneizada, buscando fazer uma transposição didática, ou seja, transformar tudo muito fácil para o indivíduo. E o indivíduo, ao invés de descobrir as raízes das questões, as contradições, aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, ele já está com tudo pronto. Porque a gente aprendeu que os microlearnings, eles são importantíssimos, porque eles aceleram a nossa carreira, eles dão para a gente esse refresh de conteúdo, mas eles são uma composição no processo de conhecimento. Então, eu posso fazer um estudo de caso interessante, fazer uma criança debruçar sobre um problema e falar, olha, como que a gente pode resolver esse problema juntos? Eu já estou desenvolvendo o pensamento crítico. Chegar para um adulto numa sala de aprendizado e colocar para ele um estudo de caso que tem início, meio e fim. Hoje em dia, para você ter uma ideia, tem adultos que já vão direto na resolução do problema. Essa que é a resolução do problema. É óbvio, todo mundo quer pegar um meio do caminho, né? Como é que fala? Pegar um caminho, um atalho para sair rapidinho das situações. Mas você está esquecendo de dar alimento para suas sinapses. Reflexão crítica, ela pede conhecimento e conhecimento mais aprofundado. Posso só complementar? E reflexão crítica, ela exerce na gente uma energia, ela consome uma energia enorme e é muito difícil. Às vezes você vai ter que consumir problemas, elas consomem. Para você chegar à raiz do problema, você consome energia. Você vai questionar o tempo todo, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Até esgotar. E aí a gente tem um grande problema. Quando a gente começa a questionar demais, o questionador, ele se torna o chato, né? O inconveniente. Mas são essas pessoas
que criaram essas grandes empresas que hoje são idolatradas. Nossa, olha fulano de tal, olha ciclano de tal, que bacana. Qual o caminho que ele fez para chegar? E a Paula falou muito bem, né? Você pensar criticamente, discutir, foi o que a gente trouxe aqui logo no comecinho. Discutir, falar, ter transparência, ter ambientes onde que você consiga construir ideias. E é muito difícil fazer isso. O mundo de hoje, ele é muito taxativo com o que você fala, o que você pensa, o que você muitas vezes traz. Ele te critica demais. Aí as pessoas elas vão perdendo o poder e vão entrando dentro da casinha. Então, esse exercício de falar ele é muito importante. Ele só vem com experiência. Não existe hoje, assim, com toda franqueza, não existe uma disciplina que te ajude a fazer isso. Você precisa ter coragem de exercitar isto. Tem que ter coragem. E muitas vezes é muito inconveniente, muito dolorido, muitas vezes você questionar. Até as pessoas te escutarem, às vezes demora tempo. Isso é muito importante mesmo. A gente falou aqui, né, sobre a importância das soft skills, dos comportamentos nesse processo de construção de si como um profissional. E você ilustrou muito bem como apresentar isso numa entrevista. Agora, muita gente nem consegue chegar nas entrevistas, né? Ficam nessa de enviar o currículo, etc. E as experiências objetivas é mais fácil de se relatar no seu currículo. Mas como vocês colocariam essas competências, esses comportamentos, as soft skills nesse material que você envia antes, sem chegar a conhecer efetivamente o entrevistador? Olha, muitos que eu vejo, ou eles mandam um vídeo mostrando um projeto que ele já fez, porque o próprio vídeo, vamos supor que eu fiz um projeto legal, voluntário, onde eu fiz, um exemplo, uma filha nossa fez um projeto completo de educação financeira para comunidades carentes e acabou de publicar um capítulo agora. Esse capítulo pode ser uma porta de entrada para ela em alguma empresa. Então, você produtizar essa entrega, olha, eu fiz um intercâmbio, ou eu fui ajudar na época da pandemia a entregar não sei o que, não sei aonde. As evidências, as provas sociais que abrem o caminho, que te dão repertório, uma foto, alguma coisa interessante. E outra coisa legal que você pode ir colocando isso nas suas redes sociais, fazendo o seu book, o seu histórico, a sua jornada. Muita gente não percebe, mas as redes sociais, elas são um retrato da vida que a gente leva, das escolhas que a gente faz, das pessoas que a gente convive. E aí, sem ter essa questão da intencionalidade profissional, a gente perde as oportunidades. E isso pode ser para qualquer uma pessoa em diferentes camadas sociais. Eu gosto muito de explorar esses diferentes mundos e hoje, com o advento da inovação, das redes sociais, o caminho está distribuído. Qualquer um pode entrar e fazer acontecer. Então eu acho que eu chegaria chegando já com a minha rede social, olha aqui quem eu sou. Isso daqui é muito legal. E outra coisa que eu não esbarraria era tentar sempre no mesmo caminho. Hoje o mercado de trabalho está distribuído. Eu tenho terceiro setor, empresa 2.5, ONG, eu tenho empresa multinacional, pequena empresa, média empresa. Gente, vai à luta. Se aqui não está dando certo, vai conversar com quem dá certo. Ah, eu quero empresas que casem com o meu propósito. Vai investigar isso na rede social. Não existe um caminho só. Não existe um entrevistador. Pode ser que o meu currículo para aquele entrevistador não case, mas para ele dá o match perfeito. Então, isso é legal. Muito bom. Isso me lembrou de uma outra característica que eu tenho notado nos processos dentro da Saiba Lá, que as pessoas, quando entram nessa dinâmica, né, de entrevista, elas incorporam um personagem formal. E eu acho que cada vez mais as empresas, assim como a Saiba Lá, a gente está buscando a verdade das pessoas, né? Então, se eu tenho uma dica, cara, se joga e seja você mesmo, entendeu? Porque é isso que o entrevistador está querendo ver lá dentro e alguns entrevistadores não vão gostar de você mesmo e aí provavelmente não é o melhor lugar para você trabalhar, mas outros vão gostar. E aí a chance de você ser bem-sucedido e feliz nesse lugar aumenta muito. Você não gasta energia tentando ser o que você não é, né? Na realidade, é você ser autêntico, né? Hoje em dia, a gente está procurando muita autenticidade nas pessoas, nas relações, porque a inovação por si só, porque as empresas precisam de inovar, elas precisam de criar um novo, elas precisam de gente pensando e sendo autêntica, dando ideias e quebrando os paradigmas. Isso ainda não acontece com frequência. As empresas ainda não procuram essa pessoa diferente e com tanta frequência. Mas
ao longo do curto espaço de tempo que nós vamos ter nesse breve futuro, ela vai acontecer, porque as empresas não vão sobreviver sem inovar, sem quebrar paradigmas, sem fazer um novo. Isso não vai acontecer. Então as empresas vão procurar pessoas diferentes. E só um detalhe importante, essas pessoas diferentes, elas têm sido protagonistas de coisas incríveis. Só olhar o que a gente mais usa na vida, que é o celular, né? Ela é uma ideia maluca de alguém que disse que iria fazer e outra pessoa disse, não, isso não tem sentido. A gente tem um grande fundador de uma das maiores empresas do planeta que ele questionou a internet. Ele falou, não, a internet não é tudo isso. E hoje o mundo não vive sem ela. Então, se a gente tem uma ideia, se a gente tem um posicionamento, a gente tem que falar, sem medo. Porque esse é o ponto que a gente quer chegar. O espaço existe, é só você construir esse espaço. Muito bom. Muito bom. E se a maior parte das empresas não querem ver a autenticidade ainda, a Saiba Lá quer. Então, se você é autêntico, quer falar com a gente, bota um comentário na descrição desse vídeo. Se estiver procurando desenvolver com mais profundidade a sua carreira, clica no link da descrição desse vídeo, que tem muitos cursos interessantes, tanto para criar plano estratégico de carreira, para desenvolver soft skills, competências, comportamentos e esse mindset inovador que foi tanto falado aqui na nossa conversa. Adicionalmente, a gente tem uma playlist aqui de conversas sobre carreira, então não deixa de conferir os outros vídeos. Recomendo muito que vocês assistam. Até a próxima, gente. Muito obrigado.